Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda a uma palestra virtual do nosso Centro Espírita André Luiz. Mais uma oportunidade que temos aqui de alegremente refletir sobre as palavras do Evangelho à luz do Espiritismo. Mais uma vez me ponho aqui com o coração cheio de alegria, porque todas as vezes que eu tenho a possibilidade de frutificar, eu me sinto em grande amorosidade, porque não só passo a você que me vê uma mensagem de reflexão, mas reflito junto com você as palavras de quem é o nosso maior modelo de todos, que é o nosso Mestre Jesus. Para hoje, nós temos uma semente, como eu gosto de chamar nossos momentos de palestra e reflexão, cujo título é Os Herdeiros do Planeta. E esta oportunidade será bastante especial, porque nós trataremos no contexto dos herdeiros do planeta coisas extremamente importantes para a nossa caminhada de espíritos eternos, portanto imortais. Para começarmos a falar sobre os herdeiros do planeta, a gente precisa fazer um recorte. Porque todas as vezes que nós falamos em herdar o planeta, há vários contextos que essa conversa pode ser posicionada. Ou eu posiciono sobre termos de sustentabilidade, quando eu trabalho ali o equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental. Ou dentro da seara espírita, quando a gente fala sobre transição planetária. Nós, neste momento, que habitamos um planeta de provas e expiações, onde o mal ainda se sobrepõe às ações do bem, já estamos em transição a um novo planeta, que é o planeta de regeneração. Dizem muitos, né, com seu ápice daqui a alguns anos, lá para 2057, 2060. No mundo de regeneração, portanto, há a possibilidade de que reajuste-se um equilíbrio entre as ações de bem e mal, onde esses dois lados estarão muito mais videntes, muito mais equilibrados do que hoje, infelizmente, a gente lida, né, numa prova e expiação, que as nossas limitações humanas, o mal ainda se sobrepõe. E aí, quando a gente fala da regeneração, a pergunta mais curiosa de todas, que todo mundo quer fazer: será que eu estarei na lista divina para vivenciar essa experiência de um novo planeta, de um planeta, como disse agora há pouco, onde o mal não vai mais se sobrepor ao bem? E aí a gente tem essa curiosidade, né? Será que eu vou estar nessa lista? Será que eu vou vivenciar uma oportunidade descrita nas obras básicas do Espiritismo de forma tão gostosa de se viver, tão gloriosa, que vai agregar tanto? Mas antes de a gente ter essa curiosidade, se a gente vai vivenciar isso ou não, é necessário dar um passinho atrás e fazermos algumas outras perguntas antes da pergunta do estarei eu na lista divina? Por exemplo, o que eu tenho feito a mim e aos outros ao meu redor para que eu possa, de fato, vivenciar um momento de regeneração? Ou o que eu tenho deixado como legado, como herança para ser utilizado no mundo de regeneração? Porque muitos são os momentos em que a gente gostaria de se incluir na lista, mas poucos são os momentos em que nos questionamos sobre parte efetiva, contributiva desse novo planeta, de fazer parte dessa lista. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Há hoje, no nosso momento de reflexão, várias ponderações sobre nossa herança, sobre nossa contribuição e talvez
nossa presença de fato nessa lista divina, como eu brinquei. Mas para começar a pensar sobre isso, eu quero contar para vocês uma história que é bem antiga. Essa história ela está no capítulo 3, que é um livro, A Voz do Monte, muito interessante. Esse livro é Richard Simonetti. Ele conta essa história que um navio estava cheio de tripulantes. E esse navio estava perdido no mar há muito tempo. Todos já estavam cheios de medo, de desesperança, inquietos, porque não saberiam se iriam sobreviver ou não. E passado um longo tempo nesta angústia, esse navio começa a perceber um relevo se aproximando na imagem, se aproximando ali no mar. E aí eles vão cada vez mais com o navio nesta direção, quando eles notam uma praia. E aí, se aproximando cada vez mais desta praia, nesse relevo mais ao alto que eles já tinham enxergado lá atrás, eles começam a ver a imagem de uma forca. Quando avistam a forca, eles dizem: graças a Deus, seremos salvos, retornamos à civilização. A verdade é que, quando nós, em nossa humanidade, estamos perdidos, qualquer sinal do humano que nos retire do não, que nos retire da inquietude, que nos retire da desesperança, é uma vitória para nós. Então, quando os tripulantes dizem, vimos uma forca e avistamos a civilização, estamos salvos, há esperança na agonia que carregávamos, é interessante notar uma certa contradição nessa imagem e na palavra usada por esses tripulantes. Porque se a gente sai da história e pensa na imagem de uma forca, que é um instrumento que foi usado por muito tempo como tortura, um instrumento que simboliza punições severas, um instrumento que representa a agressividade humana, não teria muito a ver civilização, que era o que a gente conceituaria como uma humanidade muito mais desenvolvida, com um instrumento severo, que é uma forca. Então, se a gente coloca esse símbolo e coloca o conceito de civilização, eles parecem um pouco contraditórios. E talvez esteja aí o nosso momento de humanidade, nessa transição planetária. Porque somos classificados como civilização, mas habita em nós vários elementos, tais quais a forca, de violência, de dureza, de punição severa, de agressividade. É costume, infelizmente, em várias situações de contenda, quando uma das partes tenta levar a situação da contenda pelo silêncio, por uma resposta mais branda, ou por uma oportunidade de misericórdia àquele que fere, dessa pessoa ser tomada como boba, e ser tomada como uma pessoa inocente. E aí muito se fala sobre esse tipo de comportamento, como frases do tipo: você não tem sangue nas veias? Olha o que fulano e fulana fez com você. Olha quais palavras foram usadas contra você ou a injustiça que você acabou de sofrer. Outras frases são: você tem sangue de barata? Ou a mais clássica de todas: você é um homem ou um rato? Só que aí eu te pergunto, quem será o real herdeiro desse planeta que estamos conversando hoje? O homem ou o rato? Porque, de fato, não somos estimulados, pela maior parte do tempo, para ações do bem.
Porque o pequeno florescer nosso, dependendo do ambiente que nós estamos inseridos, vai ser abafado no mesmo instante, porque ainda não é visto aos olhos de muito o valor da mansuetude e da doçura. Só que Deus, causa primária de todas as coisas e inteligência suprema, sempre dá pistas para tudo aquilo que a gente busca. Então, o que é que Deus faz? Deixa situações, obras, livros, vivências como recursos emocionais para conseguirmos respostas daquilo que a gente questiona. Então, quando eu pergunto no início se seremos nós os herdeiros do planeta, Deus e o Evangelho de Jesus, à luz do Espiritismo, já traz as pistas para nós, para a gente pensar se a gente vai ser ou não herdeiro. E a primeira pista está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, quando Mateus diz: Bem-aventurados os mansos, pois eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, pois eles serão chamados filhos de Deus. Então, quem será então o herdeiro do planeta? A princípio, como primeiro elemento, não só o único, os mansos e os pacíficos. O Evangelho segundo o Espiritismo vem reforçando e adicionando informações a essas pistas dadas por Mateus a nós. No capítulo 9 do nosso Evangelho, que trata sobre os mansos e pacíficos, bem-aventurados os mansos e pacíficos, os Espíritos nos recordam que a afabilidade e a doçura são elementos essenciais à lei de amor e caridade. Portanto, no contexto de mansuetude, quando incluímos a afabilidade e a doçura, a gente não pode entender essas duas palavras como palavras simples e bonitas, mas palavras que precisam ser vistas como leis naturais. Porque os espíritos dizem que quando a caridade é uma obrigação, um compromisso nosso para com o próximo, a humildade é um compromisso nosso para com Deus. E ao exercitarmos esses dois compromissos, que configuram a lei de amor e de caridade, nós estamos exercitando a afabilidade e a doçura. Portanto, qualquer ato nosso que não seja dócil, que discorra à violência, é ferir a lei de amor e de caridade. Por isso, pedido a nós muito mais atenção quanto a palavras que muitas vezes a gente tem como simples, como a mansuetude, como a afabilidade, como a doçura e com o fato de sermos pacíficos. E aí, para continuar com esse entendimento, os espíritos vêm desenvolvendo outras atitudes que serão contrárias à ideia principal de mansuetude que estamos explorando aqui como herdeiros do planeta. São 3 mínimos comportamentos que nós vamos abordar e refletir hoje. O primeiro deles trata da nossa impaciência, também vai tratar da nossa violência e também vai tratar da nossa cólera. Será que nós, candidatos deste mundo de regeneração, estamos trabalhando essas dimensões emocionais em nós? Então, quando a gente começa, por exemplo, a ler no capítulo 9 do Evangelho, que é um capítulo que eu recomendo que todo mundo possa tirar um tempo, abrir esse capítulo e ler de forma vagarosa, não fazer uma leitura corrida e dizer que leu o capítulo, mas ir refletindo trecho a trecho como os espíritos vão trabalhando essas dimensões emocionais para nos auxiliar nessas limitações que ainda carregamos. Então, quando os espíritos tratam, por exemplo, primeiro sobre a cólera, vamos falar sobre ela nesse momento.
Eles dizem que a pessoa que desenvolve na prática do dia a dia a cólera, ela tem que ser observada em 2 contextos. Quando eu trato com pessoas externas e desconhecidas, ou quando eu trato com os meus familiares e pessoas mais próximas. Se, por assim dizer, com os da rua eu consigo não ter cólera, mas ao chegar aos íntimos e aos meus, eu tenho atitudes coléricas, significa que, de fato, eu sou uma pessoa colérica. Porque não há como, segundo dizem os espíritos, sermos uma pessoa para um grupo e outra pessoa para outro grupo. Isso é o primeiro sinal de que não está desenvolvida em mim uma virtude que já regule a cólera no meu coração. E aí é interessante porque eles falam assim, tem pessoas, obviamente, né, com as palavras do evangelho, eles dizem, pessoas que se orgulham de serem chamados de obedecidos. E aí essas pessoas costumam dizer, nas palavras do evangelho, em casa sou obedecido e sou temido. Só que aí eu venho e te falo, você pode até ser obedecido dentro de casa, tudo que você falar as pessoas podem fazer por ter temor a você, mas eu te pergunto, obedecido, você é temido, mas você também é detestado. Você já parou para pensar sobre isso? Porque essa é a palavra usada pelo evangelho. Você será detestado. E detestado no seu seio mais íntimo, onde você teria o compromisso de ter relacionamentos mais ligados, com mais misericórdia e com mais paciência. Porque o seu compromisso primeiro, está no seu lar. Mas muitas das vezes é onde a gente deixa a nossa maior porção de cólera. E aí você pode virar para mim e dizer, Tássia, eu não me importo. Não ligo em ser temido, nem ser odiado, nem ser detestado, eu nem me importo com a opinião dos outros. Isso para mim não faz diferença na minha vida. E aí eu olho nos seus olhos e pergunto, será que de fato não faz diferença? No fundo, no seu íntimo, será que você realmente não se importa com a opinião dos outros? Como seria a sua vida se as suas relações fossem de amorosidade ao invés desse temor? Porque uma relação de temor não faz com que o outro esteja conosco de forma natural. Não faz com que construamos passos verdadeiros. Que o outro sempre está diante de nós, pisando em ovos, pelo medo que naquela circunstância acaba sendo maior do que o amor. Eu te pergunto, se você desse a oportunidade de desenvolver relacionamentos amorosos, como seria a leveza e a troca na sua caminhada? E aí, onde os espíritos dizem que nesse contexto nós estamos usando a maior parcela do nosso orgulho. Joana de Ângeles, na obra Autodescobrimento, no seu capítulo 10º, quando ela trata da raiva, ela fala que a raiva, portanto, né, ali casada com esse sentimento mais colérico, ela habita em nós porque há ainda uma parcela muito grande de baixa estima que a gente desenvolveu até aqui. Então, quando eu estou em baixa estima, todos os meus relacionamentos e as minhas relações ao meu redor, todas as circunstâncias são ampliadas. E aí o meu ego se fere com mais facilidade. Porque quando estou em baixa estima,
Qualquer olhar torto, qualquer discordância, qualquer tom de voz estranho será motivo suficiente para eu me sentir ofendido. Os estudiosos da mente trabalham, por exemplo, a raiva como uma das nossas 4 emoções principais. Dizem eles que as emoções, elas perduram no nosso corpo físico por volta mais ou menos, óbvio que depende de pessoa a pessoa, mas entre 30 a 40 minutos é a durabilidade de uma emoção no nosso corpo físico. Passado esse tempo, se a gente deixa essa emoção chegar a nós, sentir, ela se esvai. A questão não está sobre as emoções que sentimos, mas sobre os sentimentos que construímos a partir dessas emoções. Então, uma história, por exemplo, de eu estar numa baixa estima e achar que alguém olhou torto para mim, eu posso sentir alguma sensação de desconforto, uma sensação física, ela vai passar, mas o fato de eu martelar a situação do olhar torto é que vai trazer o maior dano a mim, porque é um pensamento prolongado, é um sentimento que poderia se esvair junto com a duração daquela emoção, mas que eu ainda estou alimentando, permaneceu em mim. Joana diz, assim como os estudiosos da mente, que não precisamos ter vergonha de sentir raiva, mas precisamos revisar a raiva em nós. Portanto, essa situação colérica que é acompanhada da impaciência e da violência são outros atos que requerem esse revisitar. Porque os espíritos dizem isso em várias passagens do Evangelho. Não desejam que construamos emoções fingidas, mas que regeneremos as nossas emoções. Então, a impaciência, por exemplo, ela é muito mais fácil de ser detectada em nós do que a cólera. Porque a paciência parece que é uma experiência muito mais diária, muito mais clara. E aí é onde eu gostaria de fazer um exercício com vocês. Eu gostaria de que a gente pudesse fechar os nossos olhos neste momento e pudéssemos buscar na bagagem das nossas emoções e vivências a última vez que a gente se lembra de ter tido impaciência. E com os olhos fechados, pensando nessa experiência, nessa vivência, eu gostaria que você pudesse prestar atenção em como talvez tivesse sido o seu olhar e o seu rosto, como eles estavam quando você estava impaciente. Qual era a altura da sua voz naquele momento? Quais palavras você escolheu usar? Você chegou, por exemplo, a atirar algum objeto de forma agressiva? Você chegou a ferir alguém, seja fisicamente ou seja em palavras? Se essa imagem que agora a gente visita de olhos fechados pudesse ser recortada e colocada numa televisão, e você de fora, assim como eu estou aqui, pudesse assistir essa experiência na televisão agora, você teria orgulho da forma como você reagiu nessa experiência pessoal que você acabou de lembrar? O jeito que você olhou, que você falou, por acaso chamou a sua atenção, te trouxe algum desconforto? Porque é nesse movimento de quando não estamos ancorados na verdade de quem somos, é que abrimos brechas para estarmos a sabor das pessoas e das circunstâncias. Então, quando a gente não busca nos regular em emoções, equilibrar a nossa vida espiritual, nós abrimos brechas para que qualquer coisa me mude, me agite, me tire do equilíbrio, faça eu reagir de forma tempestiva.
Porque eu não estou sendo, nesta ocasião, eu mesmo. Mas eu estou movendo e reagindo conforme quem está comigo naquela hora. E esse é um chamamento de identidade. Quem, neste momento de transição, eu consigo já nesse momento perceber que eu sou? Quais desses elementos psicológicos, mansuetude, paz, doçura, eu já consigo aprofundar e praticar cada vez mais? E quais desses outros elementos, como a violência, como a impaciência, como a cólera, eu reconheço em mim para que eu possa trabalhar? Porque também é importante notar que além deste grau que a gente vai oscilando na caminhada de maturidade, Joana ela fala o seguinte: não é correto que nós vejamos a vida apenas pelas experiências positivas que ela nos traz. Porque viver esperando sempre carregar o positivo, o impecável, é anular as experiências que promovem em nós maturidade. Então, considerar a vida apenas sobre as situações boas e positivas é um olhar infantil sobre a nossa caminhada de espíritos eternos. Joana. E aí, quando eu trago isso a você, eu digo: estamos nesse olhar infantil sobre a vida? Qual é a minha resistência em lidar com situações que me desafiam? Qual o papel dessas situações para que eu seja um herdeiro deste planeta? Porque quem não vence a si mesmo, não vence mais ninguém. Então, herdar o planeta não é ter posse de um novo planeta. Herdar o planeta é ter posse primeira de si próprio. Essa é a nossa primeira preocupação neste momento de transição. Eu estou me honrando quanto espírito e eu estou tendo posse de mim mesmo. Eu consigo reconhecer a minha identidade e aprimorá-la cada vez mais. Ou naquilo que não aprimoro, já consigo acolher. Ou como eu já disse, estou vivendo ao livre movimento. Um dia estou aqui, outro estou acolá. Até leio sobre a doutrina, até frequento, até vejo palestras. Mas eu tiro um momento para me ver como espírito eterno. Porque não adianta eu estudar todas as condições do mundo de regeneração se eu nem ao menos me percebo. Não adianta decorar toda a doutrina neste sentido. A vida encarnado, encarnada, não é uma prova de vestibular onde serão perguntados a nós tudo de cor. Mas será perguntado para nós como reagimos daquilo que nos aconteceu. O que construímos na nossa bagagem espiritual? Como reavaliamos os passos empregados até aqui? E aí eu venho te dizer que o fato de estarmos aqui falando sobre a mansuetude como uma condição para herdar o planeta e de estarmos visitando elementos emocionais, não faz de mim, que aqui falo e que preparou esse momento de reflexão, não faz de mim um ser angelical e vou transformar essas condições limitantes em mim. Daqui 10, 15, 20 minutos, nem você que me vê por ter me assistido. Não é automático. Precisamos identificar, acolher, mas em seguida revisitar e trabalhar. Mas isso vem a partir de uma escolha da nossa parte. Uma escolha que ela precisa ser diária, mas que precisa ser consciente. Porque, repito, isso precisa estar claro. Os espíritos e Jesus não esperam de nós atitudes falsas.
Elas precisam ser verdades em mim. Eu não vou ser paciente com o outro porque é bonito ser paciente, mas porque antes de tudo eu preciso conduzir a minha leveza com minha vida com leveza e com saúde. Eu preciso ser o primeiro a me trazer paz. E isso vem da consciência que eu vou dando cada vez mais a esses elementos que a gente acabou de falar. A gente precisa parar de estar no lugar onde a gente se vê por conta do outro. Porque eu tenho que ser bonito para o outro. Mas a gente precisa ser verdadeiro para si primeiro. E esse é o chamamento dos Espíritos, esse é o chamamento de Jesus. Porque ele fala para a gente amar o próximo. Mas não há como amar o próximo esquecendo de mim. Porque é tão fácil apontar o comportamento alheio. Nesse capítulo 9 também nós falamos sobre isso, que é o capítulo que eu pedi que a gente pudesse ler com mais cautela, mais vagarosamente. É muito fácil apontar as condições dos herdeiros do planeta, ditar aos outros a conduta, mas esquecer de vivê-la em nós. Por isso, eu, que preciso visitar as minhas emoções, e você que me assiste, é um convite para nós, para mim e para você que me vê. Para a gente fazer esse exercício considerando, por exemplo, duas sugestões. Primeira de Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, questão 919A, que aí eu vou ler a questão só para ficar bem clarividente. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Ele pergunta de forma prática aos espíritos. Kardec pergunta. Ele diz, Santo Agostinho responde. Um sábio da antiguidade já vou-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Em contrapartida, em adicional, Joana fecha esse entendimento nos dizendo: saiba desenvolver o diálogo com os outros nas situações em que você se impacienta. Não um diálogo que fere, que é vingativo em palavras, um diálogo que vai despir o outro e apontar os erros do outro para justificar o seu, ou se defender. Mas um diálogo que expõe a verdade do seu coração. Tente conversar com os outros a partir da sua verdade. Se o outro não estiver aberto a esse processo, que utilizemos o recurso da prece, que acalma, apazigua e revigora nós primeiro que oramos, mas também esse relacionamento até que ele esteja maduro ao diálogo. Pratique atividades físicas intensas. Ela descreve no livro, atividades físicas intensas são capazes de reconduzir os picos de adrenalina que a gente sente quando as nossas emoções estão em estado de impaciência, um estado mais violento, um estado mais colérico. Nós soltamos, disparamos picos de adrenalina. Atividades físicas intensas conseguem reconduzir o pico de adrenalina. Ou outras leituras, ou músicas que a gente já sabe que mexem no nosso padrão emocional que vão nos acalmar. Recursos existem, mas eles não farão mágicas se nós não formos os primeiros a nos abrirmos às experiências deste recurso. Por isso eu digo aqui, revisitemos todas as noites, tal qual fazia Santo Agostinho, perguntando no dia de hoje, quando eu acordei, houve algum momento de impaciência da minha parte que eu poderia ter reconhecido? Algum momento de maior cólera, de violência? Hoje, não pergunto de ontem, pergunto de hoje. Toda noite. Hoje, o que eu poderia ter feito de diferente? Não custa nada esse tipo de prática. Mas o resultado dela vai trazer muito a nós. Por isso, o meu desejo é que cada vez mais a gente possa estar aberto para estudar Kardec. Mas, acima de tudo, que possamos cada vez mais
viver Jesus, que o Espiritismo é uma doutrina cristã. Então, que vivamos Jesus. E aí, eu findo aqui, com a última estrofe do poema de Maria Dolores, que o nome dele é Colheita. Trouxe hoje um poema diferente pra gente, mas a última estrofe, porque com carinho dela, com carinho de Maria Dolores, a gente possa brindar as nossas reflexões. E aí diz: se olhas para o mal que te rodeia, respeitando em silêncio a luta alheia, se não te fere ouvir a expressão que te espanca ou te censura, no verbo avinagrado da amargura, sem alterar o teu sonho de servir. Se logras conservar a luz no pensamento, ante os assaltos do tufão violento, que se forme da injúria que atraiçoa, e trabalha sem mágoas, e ajuda sem tristeza, plantando o reconforto, a bondade e a beleza, sem perder a esperança na alma boa. Se já podes, enfim, converter toda a lama em trato de jardim e criar alegria na tua própria dor, para auxílio a quem chora ou socorro de alguém, então terás chegado à compreensão do bem para viver em paz na vitória do amor. Assim seja.